começarmos com os comentários habituais, também às sextas-feiras, são nossos convidados Eduardo Teixeira, deputado do PSD, eleito por Viana do Castelo, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista, eleito por Braga. Vamos falar do relatório da Comissão Europeia, que colocou Portugal sob vigilância e vai monitorizar então Portugal durante os próximos meses. É este o nosso primeiro tema. Começo por si, Manuel Mota, e por olharmos de facto este relatório, a Comissão Europeia a apontar aqui alguns problemas à estratégia de consolidação orçamental no que diz respeito ao desemprego, por exemplo, que vai estabilizar, mas em níveis elevados, e também à questão da dívida pública, que é apontada como um dos problemas. Como é que viu estes dados e este relatório? Bem, com muita tristeza, infelizmente, para aquilo que é a vida dos portugueses, mas comprova aquilo que são as principais críticas da oposição. A questão central, do ponto de vista orçamental, tem mais a ver com a falsidade que foi tentada demonstrar de que este governo estava a conseguir a consolidação orçamental com base na redução da despesa, o que não é verdade. Os dados orçamentais e aquilo que são as principais críticas da Comissão Europeia comprovam que o resultado é essencialmente de um aumento brutal dos impostos, nomeadamente em sede IRS, mais de 4 mil milhões de euros, com a diminuição dos escalões, e com os cortes nos salários, portanto, uma diminuição da despesa com aquilo que eram os salários da administração pública. Mas o que é que falta, na sua opinião? Estratégia a longo prazo? Falta, no fundo, repare, o Governo ainda há bem pouco tempo apresentou a famosa reforma do Estado. Falta reformar o Estado, por um lado, falta criar condições para o crescimento da economia, falta apostar em setores estratégicos da nossa economia para podermos, dessa forma, conseguir ter receitas que possam depois sustentar o nosso modelo social. Portanto, não havendo uma estratégia de crescimento, o Governo decidiu cortar totalmente no investimento, é uma das grandes críticas também, que é feita em termos pelo tal, que reconhece que a ausência de investimento público não alavanca investimento privado e dessa forma não permite o crescimento da economia. E dessa forma também sustentar aquilo que é um crescimento que sustenta o modelo social, e vimos os resultados em saúde, em educação e em prestações sociais. Aliás, as prestações sociais também são aqui colocadas. E é muito curioso que o Primeiro-Ministro não reconhece, não compreende as críticas da Comissão Europeia, percebe que não compreenda, porque as aceitou de forma acéfala. Eduardo Teixeira, boa noite também. Como é que viu este relatório? Já tivemos reação do Governo, o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho diz que o relatório tem algumas contradições, dizer também e admitir que de facto a dívida portuguesa é um problema, o desemprego é um problema, ainda assim o Primeiro-Ministro a reconhecer esses dois problemas na economia. Pois, de facto há aqui que dizer que o relatório não diz nada de novo e nada que nós não teríamos a contar à partida, dado que Portugal conseguiu reganhar a sua soberania, mas foi dito que iria ser alvo de um acompanhamento. E, portanto, nós temos aqui que fazer bem, entender bem esta questão. Não trouxe nada de novo. É bom que se diga isso, principalmente porque se sabe que Portugal está a crescer, porque Portugal está a decrescer ao nível do desemprego. É muito bom que a gente tenha, e principalmente porque estes dados também se referem ao ano trágico no sentido da aplicabilidade das principais medidas. Falamos de 2013, estamos a falar de 2013. E, portanto, eu gostava de falar no desempenho recente. Ainda há pouco o meu colega de painel, o meu ilustre amigo Manuel Mota, falava que falta reformar o Estado. Bem, há uma comissão, e se o Sr. Deputado quiser tomar posse, eu gostava muito que os deputados do Partido Social Democrata e do CDS estavam disponíveis para tomar posse e querem tomar posse, mas os outros partidos da oposição não têm deputados que queiram participar nesta missão de acompanhar esta reforma do Estado. E, portanto, aqui esta nota muito ao de leve, que eu acho que é muito positiva. A taxa de desemprego baixou só em janeiro 0,3% face a dezembro. Isto significa, vamos falar em números, que há menos 10.500 portugueses desempregados. E face ao ano homólogo, houve um decréscimo muito relativo de 1,7%. E com reflexos muito positivos ao nível do desemprego jovem, que é isso que também é importante pensarmos no futuro. Mas pegando nas suas palavras, uma diminuição de 0,2%. Pegando nas suas palavras, tendo em conta que um mês de 33,8% para 33,6%. Ou seja, os jovens já começam a ter esperança. O ano de 2015, este ano que nós estamos a falar, aliás, falaremos a seguir, melhores palavras é entender o líder do Partido Socialista, que afinal de contas, como não tem muito que dizer, porque não quer dizer... Já lá vamos, Eduardo Teixeira, mas pegando nas suas palavras, disse que o relatório da Comissão Europeia não trouxe nada de novo. Tendo em conta que falamos de problemas antigos, ano após ano, no sentido de que tinha que dizer algo.
nada novo que Mas tendo em conta que algo. temos um problema, a dívida é um problema recorrente, era em 2013, em 2014, de acordo com as previsões, será também em 2015 e para os próximos anos. Como é que se resolvem de facto esses problemas? Estão previstas medidas nesse sentido? Nós sabemos que Portugal tem que ainda vencer importantes desequilíbrios que tem na economia e tem de garantir a sustentabilidade da sua dívida. Nós sabemos isso. Nós sabemos isso e não há que escamotear nada, porque apesar da herança que herdamos, apesar da herança que não foi este governo que herdou, foi os portugueses que herdaram, todos eles, de que vinha atrás, é um trabalho absolutamente colossal e que conseguimos ultrapassar todas as metas e que conseguimos dar não a dignidade, mas a confiança aos mercados. Ainda hoje uma medida muito positiva que eu não posso deixar de dar aqui hoje e realçar hoje no Porto Canal em especial, que é uma nova colocação de dívida a 10 anos. Baixou pela primeira vez os 2%. Foi colocado a 1,7%. Mas isso não é resultado do governo. Tem nada a ver com as políticas do governo. É resultado do governo, peço desculpa. É da conjuntura internacional. É resultado do governo, é resultado da aplicabilidade das medidas, é resultado da credibilização da política que está a ser seguida, é resultado do esforço de todos os portugueses e é resultado no acreditar lá fora sobre o que se passa cá dentro. Coisa que é algo que não se passava até 2011. Em 2011, meu caro Manuel Mota, há que dizer isto para que os portugueses tenham noção o que é que nós fizemos para que, fruto do esforço que todos nós, portugueses, fizemos, os portugueses fizeram. É que a diferença é que nós pagávamos os juros bem superiores ao que a Grécia está a pagar neste momento. A Grécia paga há 3 meses. Paga há 3 meses o que nós. Eu acho que agora já é um mês. Porque e falando dessa conjuntura internacional. Do que Portugal paga há 10 anos. Este esforço de credibilização não pode ser imposto em causa. Os portugueses acho que já perceberam. Nas sondagens, ainda hoje saiu uma sondagem que dá um número muito simpático. Eu não gosto de comentar 10% de diferença do PS em relação ao PSD. 10% na semana passada. Penso que não terás visto. Continuamos a viver com atenção. Os números que se aproximam bastante. Porque as pessoas não veem. Já assumiram a coligação, é isso? As pessoas sabem. Não é na coligação. As pessoas sabem ao ponto que Portugal chegou da política que foi desenvolvida de uma maioria absoluta dada ao Partido Socialista em 2005 e 2009 e o desastre da governação. O Dr. Eduardo Teixeira falou e na questão da internacional não quero deixar também de questionar o Dr. Manuel Mota a questão internacional e pegando aqui na questão da Grécia, de que forma é que a Europa pode de facto mudar no contexto europeu com este problema grego, com esta abertura à negociação que se abriu com a Grécia, de que forma é que de facto podemos também assistir a uma mudança europeia que terá reflexos em Portugal? Permita-me só uma nota, é que eu estou de acordo com o Eduardo, portanto isto é valorizado. Estou de acordo com o Eduardo que nada de novo este relatório traz. Este relatório comprova de facto o falhanço das políticas do governo. O déficit, a dívida pública, o desemprego. Aliás, o desemprego é a coisa mais dramática. Vigilância, com certeza. A taxa de desemprego, dizia há poucos dias o secretário-geral da CGTP, a taxa real de desemprego é de 23% em Portugal. Quer dizer que 1 em cada 4 portugueses está desempregado. Está numa situação ou de imigração, ou de um estágio precário, ou naqueles que já são os desanimados, os encorajados do sistema de segurança social e que já não paga subsídios de desemprego, porque já estão há mais de 3 anos. Agora, em relação àquilo que são as expectativas europeias, a situação da Grécia, o resultado político na Grécia demonstra que pelo menos há, pela primeira vez, um governo anti-austeritário que ganha eleições. O Syriza é um partido e um governo muito próximo do Bloco de Esquerda, não é um partido que se aproxime daquilo que são as políticas do Partido Socialista. Fez uma aliança com a direita, com o Partido da Direita. Fez uma aliança com a direita, fez uma aliança, como sabe, o Syriza é um conjunto de 13 partidos, 13 movimentos e partidos que se uniram, têm posições extremadas em muitas das situações e que não correspondem àquilo que é a nossa perspectiva de governação, mas representam, do ponto de vista europeu, aquilo que é um passo significativo pelo menos da visão de que é possível uma outra política. E é possível uma outra Europa com uma outra política? Repare, eu dizia há bocado em relação à conjuntura internacional, a diferença entre 2011 e 2015 é que o Banco Central Europeu decidiu agora, diz que é por uma questão de deflação, mas a verdade é que resulta nos juros da dívida, comprar diretamente dívida aos Estados. Isto resulta naturalmente numa diminuição muito significativa dos juros da dívida. Nós dizíamos em 2011 que se o Banco Central Europeu, em vez de
vez de emprestar aos bancos a 1%, que depois emprestavam aos Estados a 4% e 5%, se emprestar certamente aos Estados, certamente que aí pouparia muito daquilo que foi a austeridade que nós tivemos. Porque, repare, só para terminar, estes 3 anos de governação serviram esta austeridade toda apenas para pagar os juros da dívida. A dívida hoje é muito maior e pagamos só em serviço da dívida para 2015 8,5 mil milhões de euros. Dr. Eduardo Teixeira, como é que vê de facto o futuro da Europa, para avançarmos já para o nosso segundo tema, mas antes disso, como é que vê as negociações com a Grécia, de que forma podem ou não influenciar uma mudança de políticas europeias? É claro que temos de estar todos muito atentos, aliás, vi hoje com muita atenção algo que Eduardo Catroga falava ontem numa conferência em Lisboa, que tive a oportunidade de ver e ler esse texto sobre as alternativas em relação à Europa. Agora, há uma coisa que para mim é claro. Nós temos e somos um povo que cumpre. Quem ajulha o Portugal não foi este governo. Os portugueses tiveram consequência em relação a isso. Agora, é bom que aqui se diga que há medidas que estão a ser tomadas já adicionalmente, fruto de que a Troika não está cá. Olha, vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Nós montamos, porque sabemos deste problema de ter que auxiliar os mais necessitados e aqueles que possam ter sentido mais a questão da dita austeridade que o Partido Socialista negociou, e criamos um programa de emergência social. Hoje um desempregado não paga taxas moderadoras, por exemplo, na saúde. Hoje há cantinas sociais para quem necessita, não se vê fome na rua. Vê-se também dignidade e o salário mínimo. Carmena Mota, o salário mínimo só aumentou. Não vou ter que repetir os gráficos. O salário mínimo só aumentam. Essas projeções são falíveis. Não são falíveis, são do INE. São do INE. As projeções. Está bem, mas os resultados até 2013 são do INE. São do INE. Parece que os 2 milhões, que nós começamos em 2011 do zero. De portugueses em risco de pobreza são resultados do INE. Começamos em 2011, ainda bem que tem tendências crescentes, em situações dramáticas. Mas quero dizer o seguinte, quero dizer que ainda esta semana o Ministério da Saúde e o Sr. Ministro anunciou uma medida muito importante que também tem a ver com os jovens, a isenção das taxas moderadoras para os jovens. Já não são só para os desempregados, são muitos milhões de portugueses. Agora, em 2011, 55% dos portugueses tinham isenção de taxas moderadoras. Quase metade dos portugueses que têm acesso aos hospitais. Como é que as taxas moderadoras com este governo deixaram de ser taxas moderadoras? Nada. Já não moderavam nada. O agregado familiar limitavam o acesso à saúde. Aquelas taxas e aquelas medidas, como o transporte dos doentes, são medidas que acabam por ter sido aplicadas ao longo dos anos. Não vamos voltar novamente a falar do aumento de camas que foi desmentido esta semana. Nós não podemos encarar, e eu sei que o Partido Socialista gosta da crítica, mas olha que o seu líder agora já começa a entrar no elogio. E é esse o tema que nos leva também a esta noite. Segundo tema, isto porque as declarações de António Costa há poucos dias perante investidores chineses já deram muito que falar, levaram inclusive ao líder do Partido Socialista, ao fundador, um dos fundadores do Partido Socialista a admitir-se, o fundador Alfredo Barroso a sair do Partido Socialista. E começo obviamente por si neste tema, Dr. Manuel Mota, como é que viu toda esta polémica em torno das declarações de António Costa? Diz que o país está bastante diferente do que estava há 4 anos. Não, o António Costa tem repetido sistematicamente aquilo que são as grandes críticas à governação deste governo, está a sublinhar-me, à governação desta maioria. Foi sentido de Estado, como diz o Ministro Pires de Lima, esta declaração? Quando as afirmações são descontextualizadas, naturalmente permitem todo tipo de interpelações, de intervenções, de compreensão sobre elas mesmas. O que está em causa é que todo investimento público, todo investimento estrangeiro em Portugal é bem-vindo. Todo investimento público, todo investimento de Estados, de empresas estrangeiras em Portugal é bem-vindo. A verdade é que diminuiu nestes anos, e o que é dramático para a nossa economia. Portanto, as declarações são feitas num contexto de valorização daquilo que é o investimento estrangeiro em Portugal. Por isso, simplesmente. Do ponto de vista daquilo que é a relação com aquilo que foram as políticas deste governo, o António Costa foi muito claro ao longo destes 4 meses de liderança do Partido Socialista. Mas é uma liderança que não agrada a todos, pelo que percebemos. O Partido Socialista é um partido plural. A questão central é que António Costa já apresentou um programa de orientação estratégica à agenda para a década e que, inclusivamente, nestas últimas semanas, com visitas a um conjunto de instituições, tem demonstrado aquilo que é a necessidade da alavancagem da nossa economia, do crescimento da nossa economia, para poder responder àquilo que são as questões centrais do nosso país. Diminuição do desemprego, aumento do emprego, um aumento do emprego com qualidade, um aumento dos salários, para poder sustentar depois aquilo que é o nosso modelo social. Políticas de educação, saúde e prestações sociais, que demonstramos ao longo destes tempos têm
arredondado num aumento brutal daquilo que é o nosso modelo de organização, o nosso modelo de sociedade, com um índice de pobreza dramáticos. Aliás, no início deste último jornal, referenciava, e infelizmente, ou lamentavelmente, até com algumas funcionários do setor têxtil a falarem sobre estas matérias, o aumento brutal daqueles que são os nossos concidadãos que vivem com um salário mínimo, que é absolutamente dramático. Em muitos casos, estão inclusive em risco de pobreza essas mesmas pessoas. Portanto, retirar deste contexto a situação de Alfredo Barroso. Vamos lá ver, o Alfredo Barroso, todo respeito por todos os militantes do Partido Socialista, mas o Alfredo Barroso há muito que vinha divergindo do Partido Socialista, portanto há muito ideologicamente. O Alfredo Barroso votou nas últimas eleições, foi público, no Bloco de Esquerda, portanto, se identifica mais com aquilo que são os ideais do Bloco de Esquerda. Não é uma surpresa. Esta saída. Há bastante tempo que ele tem demonstrado estar num posicionamento diferente, portanto respeitamos, lamentamos, mas é uma decisão individual. Doutor Eduardo Teixeira, como é que viu as palavras de António Costa? É de facto a sentido de Estado? Houve aqui até um certo aproveitamento dos partidos da oposição destas declarações? Eu não gosto muito de criticar ou de comentar o líder da oposição. Gosto mais de salientar e dizer quais são as nossas propostas e o que é que nós nos propomos para o futuro. No entanto, a dimensão que atingiu estas palavras de António Costa merece que todos façamos aqui uma reflexão. E, de facto, o meu líder parlamentar disse, não com piada, mas com realidade e absolutamente com a certeza de que António Costa, como não diz ao que vem e como não apresenta propostas quase nenhumas, como tem medo de falar porque tem medo de errar, ele próprio disse isso há um ano, que isso só se Mas deveria já, mesmo ainda estamos longe das legislativas, começar a boca para a verdade. O debate. E ficava bem hoje que o Partido Socialista, todo o Partido Socialista, tivesse meditado nas palavras do seu líder e dissesse que Portugal está a ser muito bem gerido, porque no fundo é o que aprendemos das palavras, é dizer que o António Costa diz que Portugal está bastante diferente há 4 anos. O contexto internacional transforma Portugal num país diferente. Para o investimento estrangeiro. Para o investimento estrangeiro, Eduardo. Eu ouvi com muita atenção e não interrompi. Eu sei que o assunto é cómodo para o Partido Socialista. Não, estás à vontade. Mas há aqui que tiraram 2 eleições sob as palavras de alguém que diz que o país está muito diferente. Ele se dissesse que o país estava diferente para pior, bem, aí estava a mentir. Também não disse que estava diferente para melhor. Aí estava a mentir. Mas disse que o país estava diferente para melhor. Não disse. E, portanto, ao dizer que estava bem diferente para melhor... Não disse. Aliás, ele disse que até estava a fazer isto num contexto de diplomacia económica. Isso algo é verdade. Que é extraordinário. Isso é verdade. Porque a dimensão das palavras de um líder da oposição, ou de um primeiro-ministro ou de um primeiro-ministro de Portugal, e também no lado da oposição, candidato a primeiro-ministro, são observadas pelo mundo todo. Sabes? Claro. E, portanto, não é por falar para chineses, para polacos, para ingleses, para franceses ou australianos, que o discurso tem que ser diferente. Mas não, e, portanto, estamos sempre a favor daquilo que é o investimento estrangeiro. Se António Costa fala a 2 vozes, os portugueses então agora tiram essa conclusão. Ele de facto não fala... Eduardo, desculpa, há que termos a noção, ainda há dias a doutora Ferreira Leite disse que porventura se calhar aquilo, ele não fala daquilo que geralmente pensa. Agora, eu sei do que ele fala, porque as evidências são factos, números são números, realidade é realidade. Mas que números, Eduardo? Aumento da dívida pública, aumento do desemprego. O emprego aumentou. O emprego é hoje maior que em 2011. A taxa de juros, meu caro Manuel Mota, eu sei que custa, não custa nada. Hoje baixou para 1,7 abaixo de 3%. O investimento aumentou. A falar de contexto internacional, não tem nada a ver com decisões deste governo, nem com políticas deste governo. O ano do turismo, os dados do turismo de 2014, vamos voltar a falar das exportações. Já reparaste, nós crescemos 0,9%. Com base em quê, Eduardo? Com uma decisão do Tribunal Constitucional. O país está a crescer com 0,9%. Se continuarmos a crescer 0,9%, pagamos a dívida em 100 anos, Eduardo. Nós estamos a crescer a 0,9%. O último ano que Portugal cresceu, como tu sabes, antes deste crescimento agora em 2014, tinha sido em 2010, a seguir à maioria absoluta do Partido Socialista. Na maioria absoluta de 2009, 2008, decresceu. E em 2010 cresceu, sabes porquê? Pelo menos 2 anos no primeiro governo do Partido Socialista e no segundo governo do Partido Socialista. Aumento da dívida, à custa do investimento público. Eduardo, hoje a Comissão Europeia, hoje a União Europeia decide novamente que o investimento público é fundamental para o crescimento económico dos países. As pessoas temos que terminar. Agora, Teixeira, 30 segundos. De terem emprego e à custa 23% de taxa de desemprego real. Não é real. A real é 13,4%. Não, a real é 23%. A real é que diminuiu e a real é que o país está no rumo certo. Mas ficam claras as nossas posições, ficam claras. Doutor Eduardo Teixeira, agradeço-lhe por ter estado connosco no último jornal. Doutor Manuel Mota, muito obrigada também por ter estado connosco uma vez mais esta noite e até à próxima semana.